Fala, mestre, tudo bem? Aqui é o João Jabur da Lucro à Mesa. Aqui, no nosso canal, nós te ensinamos a se tornar mestre do seu restaurante. Bom, nesse vídeo específico, vou falar um pouquinho melhor sobre a ficha técnica gerencial. Talvez você já ouviu falar nos diferentes tipos de ficha técnica operacional, gerencial, inclusive tem um vídeo, depois vou colocar aqui para vocês um vídeo nosso explicando a diferença entre essas duas fichas técnicas, né? E onde você vai usar cada uma, qual que é a importância delas, né, para o seu negócio. Mas nesse específico vou te ensinar a aplicar a ficha técnica gerencial. Vamos lembrar, a ficha técnica gerencial, ela é importante para quê? Para que você possa gerir os números do seu negócio, dos seus insumos, dos seus pratos, tá? Então, no seu restaurante, você tem um menu, você tem um cardápio, onde você tem vários pratos ali, e cada prato vão vários insumos, você compra mercadoria, manipula a mercadoria e vende, certo? E produz lá um prato, um lanche, uma porção, enfim. Então, você precisa ter uma ficha técnica, seja operacional ou gerencial, e a gerencial ela vai basicamente mostrar os números desses pratos, então seja os custos, o rendimento de cada coisa, quanto que vai em quantidade, unidade de medida, se rende várias porções ou não, lá vai dar o CMV desse seu insumo, margem de contribuição, markup, vai colocar tudo isso nessa ficha técnica. Por isso que ela é extremamente importante, tá? Ela é muito importante para que você possa entender realmente o quanto você ganha naquele prato, se realmente está ganhando, né? Ou de repente eu quero precificar, reprecificar, quero incluir um produto novo no meu cardápio, estou montando um restaurante do zero, eu quero fazer tudo certinho, eu já fazer as fichas técnicas, melhor ainda, perfeito. Com essas fichas técnicas você vai precificar o seu produto, ok? Bom, vamos lá. Vou colocar aí um exemplo para vocês da ficha técnica gerencial, tá? Eu vou dar dois exemplos, presta bastante atenção. Então, primeira ficha técnica gerencial, uma ficha técnica de um prato, tá? Então vejam que eu começo sempre com um cabeçalho, né? Então, ficha técnica gerencial, o número da ficha técnica, revisão. Vejam que eu tenho uma data ali na revisão. Então, a revisão para que serve? Gente, a ficha técnica ela não pode ser feita e ser esquecida lá nos arquivos, ou enfim. Ela tem que ser revisitada sempre. Então, você precisa rever essa ficha técnica para entender se realmente aquele custo continua daquele jeito. Principalmente no mercado volátil que a gente tem, então, onde os insumos aumentam de preço basicamente assim todos os dias. Então, preciso entender se aquela ficha técnica ainda é condizente, né? Aquele preço, aquele valor, aqueles custos ainda são condizentes com a realidade de hoje. Por isso é importante que tenha aquele campo ali, revisão. Porque na hora que você olhar ali, bater o olho, a revisão está muito longe, pô, acende a lanterninha ali, está na hora de rever essa ficha técnica e ver se realmente é isso mesmo, né? Se está tudo certo. Ali embaixo tem o categoria, né? Então vou colocar a categoria, por exemplo, carnes vermelhas, peixes e frutos do mar, lanches, porções, entradas, sobremesas. A categoria condizente com o seu sistema, né? O sistema que você usa, e com o seu cardápio, para que você não se perca. Então é legal que a ficha técnica, o sistema e o seu cardápio eles se conversem, tá bom? Eu coloco o código ali, o código é o código do produto, mesma coisa, tem que conversar com o seu cardápio, tem que conversar com o seu sistema. A versão dessa ficha, então é a primeira versão, já teve uma revisão, a segunda versão, essa já é a quarta versão da ficha, pô, legal. Unidade de medida, então se é um prato é uma unidade, mas depois vou mostrar para você de processos, que pode ser em litros, pode ser em quilos, ou de repente, não, eu estou fazendo uma porção de bolinho, né? Vocês sabem que a gente não faz ali, eu vou fazer uma por vez? Não, normalmente eu faço uma grande porção que vai me render, sei lá, 10 porções que eu venda. Então, você vai colocar essa unidade de medida e o rendimento, né? Aqui no caso, por exemplo, eu tenho ali, em unidade é um prato só, rende um prato, porque eu estou falando de um prato à la carte, né? Mas, como eu falei, se for algum processo diferente, né? Um produto processado, se for alguma porção, alguma coisa nesse sentido, isso aqui pode mudar. Bom, aí eu venho para o corpo da minha ficha técnica, onde eu tenho a parte extremamente importante. Então, eu tenho ali a matéria-prima ou insumo, né? Do lado eu vou ter a quantidade bruta.
A quantidade que vai ali, né, que eu utilizo, não é a quantidade final. Até porque, quando eu falo de um prato à la carte, eu não preciso me preocupar muito com isso, tá? E, pô, João, mas se não for um prato à la carte, se for um restaurante self-service, tá? A gente tem planilhas que falam sobre fator de correção, índice de cocção, rendimento, né? Isso, assunto para uma outra aula que a gente ainda vai colocar aqui no canal. Bom, então eu tenho quantidade bruta ali, né? Do lado eu tenho a unidade de medida que eu uso. Então, você vê ali, ó, quilograma, litros, enfim. O valor unitário, porcentagem de rendimento e valor líquido. O que é isso, João? Vamos lá dar um exemplo. Logo no começo eu tenho ali, ó, medalhão de mignon, tá? 200 gramas, beleza? Então, 0,200 quilogramas, né? Valor unitário, R$ 69,90. Talvez seja o valor que eu paguei no quilo, ok? Paguei no quilo. Só que, se eu tenho um negócio bem feito, eu já tenho aquela planilha de fator de correção ou rendimento, né? Eu sei que quando eu compro a peça, eu tenho que limpar essa peça, eu tenho que, sei lá, eu tiro o cordão, eu limpo certinho, ela vai me render ali 78% daquilo que eu comprei. Ou seja, da peça inteira, do 100% da peça, eu vou aproveitar realmente 78%. Então, você concorda comigo que se eu aproveito 78%, na verdade eu não estou pagando R$ 69,90 no quilo, eu estou pagando mais, porque eu aproveito menos daquela peça. Faz sentido? É uma regrinha de 3, gente, é muito simples. Que nem eu falei, isso aí vai ser assunto para uma outra aula, mas eu tenho então um valor líquido, né, que seria R$ 89,62. Então, o valor total do insumo nesse prato vai ser os 200 gramas vezes o valor líquido, R$ 89,62. Então, no caso, vai dar um valor total ali, ó, de R$ 17,92. Esse é o valor total do insumo naquele prato. E ali eu coloco uma porcentagem de participação, o quanto esse insumo participa, né, do custo deste prato. Por que isso é importante? Porque num prato que seja, né, numa porção, em alguma coisa, na ficha técnica é legal eu saber qual insumo participa mais, né, em termos de custo, porque é aquele cara que eu tenho que ficar mais perto, que eu tenho que olhar, que eu não posso desperdiçar, que eu não posso fazer de qualquer jeito. Porque se eu errar, de repente, pô, errei o ponto da carne que ia, eu tenho que fazer outra. Ó, nesse caso aqui, gente, medalhão, ó, R$17, quase 18 na verdade, R$17,92. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? É diferente, por exemplo, se eu fui usar o alho ali, sei lá, fui refogar o alho, refoguei errado, vou ter que fazer de novo. Beleza, ali, ó, ele vai valer 12 centavos. Isso aí não vai fazer diferença para mim, mas a carne vai, tá? Então, por isso que é importante ter esses dados no corpo da sua ficha técnica gerencial. Lá embaixo eu coloco uns dados importantíssimos também, logo no final. Então, tem o valor total desse prato, o custo dele, o valor da porção, né? Por que eu tenho o valor da porção? Porque, que nem eu falei para vocês, de repente, se eu coloco uma ficha técnica aqui, eu faço um bolinho de cabotiã com carne seca, né? Então, cada vez que eu faço a receita, rendem 120 bolinhos, por exemplo. E aí eu sei que cada porção vão 6 bolinhos, ok? Então, quer dizer que vai me render 20 porções. Faz sentido? Me rende 20 porções. Então, eu tenho o valor total da porção, o valor total da receita. Embaixo eu vou ter o valor da porção. Eu vou dividir o total pelo número de porções que ele me rende, tá? Nesse caso aqui é o mesmo valor, porque eu estou falando de um prato à la carte. Preço de venda, então aí é o preço que eu vou praticar. E aí, de acordo com o quê? De acordo com o CMV que eu quero ou com a margem de contribuição que eu quero. Ó, percebam, lá embaixo tem o CMV, 38%. Ou seja, o restante, os outros 62%, é margem de contribuição. Nesse caso, ainda tem um CMV alto, né? Se eu quisesse um CMV menor, eu teria que mudar ali o meu preço de venda, certo? Ou, de repente, olhar ali para os meus custos, ver que eu consigo melhorar, fazer outras cotações, enfim. E eu tenho o markup, né, que é um multiplicador. Tudo isso vai estar de acordo com o meu preço de venda. Se eu mudar o preço de venda, esses indicadores eles vão mudar também, tá? E aí eu coloco no finalzinho, né, quem que desenvolveu, quem aprovou. Então é legal alguém desenvolver a ficha técnica e outra pessoa aprovar para ver se é isso mesmo, se está tudo certo, como se fosse uma fiscalização, e a data que foi feita essa ficha técnica, tá? Então isso é importante para você deixar na ficha técnica gerencial.
Aqui, essa aqui, gente, é uma ficha técnica gerencial de um prato. Mas de repente, se eu faço lá no meu negócio, eu faço um molho, tá? Então vou dar outro exemplo aqui para vocês. Se de repente eu faço ali um molho madeira no meu negócio, que nem eu falei, né? Ou poderia ser uma porção, não sei, uma coisa processada, Aqui eu vou colocar um molho madeira, então vamos supor que eu tenho sei lá, uns 3 pratos que vão molho madeira, então eu já produzo esse molho, né, numa panelona, e aí depois eu embalo a vácuo, eu armazeno, né, tem ali alguns dias de validade, enfim, congelo. Bom, eu não faço só para aquele prato, eu vou fazer bastante, então eu também tenho que fazer uma ficha técnica para esse cara. Mesma coisa, ó, matéria-prima, quantidade, unidade de medida, valor unitário, rendimento, valor líquido. E olha ali, ó, lá em cima, lembra? Mesma coisa, só que ó, que muda, ó, unidade de medida em litros, né? E quanto que ele me rende? Me rende 3 litros. E aí, olha que interessante. Lá embaixo, o valor total desse molho, né? Ele é R$136. E o valor total da porção, R$45. Ou seja, o valor total do litro, né? Porque nesse caso a gente está contabilizando a porção como 1 litro. Então, rende 3 litros, né? Peguei o valor, dividi por 3. Eu tenho ali um valor, então, de R$45,45 por litro. E aí, esse valor aqui, ó, se R$45 é o litro, se de repente vai 200 ml desse molho em algum prato, eu vou puxar o custo desse molho dessa ficha técnica. Tá? Eu vou pegar aqueles 200 ml, 0,200 litros, né? 0,2 e multiplicar pelos R$45 que dá o valor do litro aqui no caso dessa ficha técnica. O resto, gente, é a mesma coisa. Só que, ó, muitas vezes uma ficha técnica puxa informação da outra. Principalmente alguns produtos finais que nele vão alguns produtos que são processados, produzidos na casa, como molhos, por exemplo. Se eu tenho um restaurante italiano, de repente eu faço lá um molho pomodoro, que eu deixo ele, sei lá, reduzindo muitas horas, esse molho eu uso ele em vários pratos, tal. Então, de repente, eu tenho uma ficha técnica do molho, só para esse molho, né? E aí eu busco o custo para colocar na ficha técnica ali do meu ravioli, com esse molho pomodoro, por exemplo, eu vou buscar o custo lá na ficha técnica do molho pomodoro, certo? Então, a ficha técnica gerencial ela é importante nesse sentido. Esses são os itens que são importantíssimos você deixar na sua ficha técnica gerencial, que vai te ajudar a gerir o seu negócio, seus pratos, seus custos, tá? Então lembra, aquilo que eu não posso medir, eu não posso melhorar, ok? Eu não posso melhorar. Então, é sempre bom eu ter todo tipo de controle possível. E a gente começa pelas fichas técnicas e as gerenciais são excelentes para você começar a ter controle do seu negócio. Beleza? Bom, fala aqui pra gente o que você achou desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, já manda nos comentários. Se tiver alguma sugestão, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Porque assim, todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ser o primeiro a saber, já vai ver os conteúdos em primeira mão. Aqui a gente vai postar muito conteúdo bacana para te ajudar a se tornar mestre do seu restaurante. Beleza? Então, te aguardo nos próximos vídeos. Tamo junto. Até a próxima.